Vamos começar então, gente? Se já podemos começar, né? Enquanto isso, o povo vai chegando, vai entrando. Vamos ter um período de oração. Eu vou pedir para o pastor Bruno, né, meu querido amigo bem mais velho e flamenguista, orar por hoje, pelo nosso encontro de hoje, por favor, Bruno. Ok. Boa noite, irmãos. Vamos orar então, né? Deus amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para refletirmos juntos sobre o chamado do Senhor para as nossas vidas, para as igrejas locais, e nos colocamos debaixo da Tua bênção nessa hora. Clamamos, Senhor, pela Tua sabedoria, pela atuação do Espírito Santo, que opera em nossas vidas. Amém. De uma forma especial, intercedemos pela Gabriela, Senhor, pedimos pelo restabelecimento da sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Também pela vida do pastor Márcio, Pai amado, que o Senhor esteja fortalecendo o teu servo, dando-lhe força e graça para poder ministrar, Deus, essa primeira palestra. Usa as nossas vidas, ó Pai, e abençoe cada irmão, cada irmã, aqueles que aqui já estão, aqueles que estão se preparando para entrar agora na sala, que seja um tempo, Pai, de crescimento para as nossas vidas e, acima de tudo, que o nome de Jesus seja glorificado mais uma vez no nosso meio, nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, hoje a gente vai entrar nesse livrinho aqui, que também... Deixa eu tirar aqui minha... Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Eu deixei com esse efeito, agora eu não sei onde tirar, tá vendo? Pastor, é lá nas configurações de vídeo, no alterar o fundo. Aqui, tá aqui. Tem martelo aí não, né? Ah, tá aqui, ó. Esse livrinho aqui. Colin Marshall. É um livro muito bacana, muito interessante. Vale muito a pena esse livro. Alguém mata esse cachorro, por favor. Muito interessante. É um livro bem didático, bem explicativo, sabe? Depois, no final, ele ainda traz uma sessão de treinamento, né, para pequenos grupos. Então, muito bacana. É um livro que vale a pena ser comprado. Se não me falha a memória, esse livro tem, inclusive, a parte do professor, que hoje é PDF, né? É PDF, não, na internet, não é? É e-book, tá? É e-book. Mas é um livro que vale a pena, tá? Então, vamos começar hoje, mas eu quero começar com um videozinho, já que a gente vai falar de forma mais específica sobre pequenos grupos. Queria que a gente começasse, então, com um pequeno vídeo. Talvez vocês conheçam, mas... Deixa eu aumentar meu som aqui.
E aí, gente, vamos ser sinceros? Quem trabalha com pequenos grupos, às vezes, comete ou já cometeu algumas dessas falhas, né? Bom, à medida que a gente for conversando, né, sobre o que a gente está se propondo a conversar hoje, os irmãos verão que algumas dessas questões, de fato, precisam ser levadas em consideração, a gente precisa ter um certo cuidado, até porque, se estamos nos propondo a fazer o que Deus tem, de certa forma, nos chamado a fazer, a gente precisa de excelência, a gente precisa de cuidado, a gente precisa do mínimo de treinamento para isso. Então, esse é o livro, como eu falei, que vale a pena que você adquira. Tá? Não é um livro caro, mas vale a pena que você adquira, da Editora Fiel. É um excelente livro também. Aliás, os livros que a gente tem trabalhado aqui nesse treinamento, todos eles são excelentes, de excelente qualidade. São livros que não podem faltar na nossa biblioteca. Tá bom? Nós estamos, então, dando início a essa primeira parte, tá, da questão do conduzir pequenos grupos. E a questão que essa primeira porção vai tratar é exatamente essa que está aí, né? Como liderar um grupo de crescimento. E aqui você vai ver que, em todo momento, nós vamos nos referir ao pequeno grupo como o GC, né? Grupo de crescimento. Embora você possa conceder vários nomes, né? Pode ser grupo de vida, PG, conexão. Aqui, por exemplo, na Igreja de Caraí, a gente usa a conexão. Então, nós temos as nossas conexões, né? E, para a gente, a conexão, é óbvio que, embora esteja envolvida na conexão todas as outras questões que a gente já falou e que vamos falar ainda, mas, basicamente, né, a conexão tem o propósito de conectar a pessoa umas às outras e já começar no deslocamento para conectá-las aos mistérios. Então, é através da conexão que a gente começa a desenvolver isso aqui na igreja. Bom, um grupo de crescimento é um lugar onde cristãos podem crescer, sem dúvida alguma. É um lugar de crescimento. Não apenas isso, mas é um lugar de crescimento, né? Ou a gente pode até dizer que é um lugar de crescimento pleno, amplo, total, né? Que envolva todas as dimensões da existência como cristão, né? É também um catalisador para o crescimento do Evangelho, para a propagação do Evangelho, e nós sabemos muito bem disso. É muito mais fácil algumas pessoas irem a uma casa, a um encontro de leitura da Bíblia, a um encontro de oração, a um encontro na sua casa, do que ir ao templo, né? Aquilo que nós chamamos de igreja. Se você quer levar companheiros de fé à maturidade cristã e juntos alcançarem outros para o crescimento. Então, de fato, um catalisador para o crescimento do Evangelho, se você tem por objetivo, né, alcançar companheiros de fé, né, levá-los à maturidade, e por aí vai. Vamos adiante aqui. Existem alguns objetivos que o texto, no início,
nos deixam muito bem claros. Eu quero passá-los para você, tanto os objetivos gerais dos G6, quanto os objetivos específicos. Os gerais são principalmente esses 4. Primeiro, capacitar os líderes com visão, atitude e conhecimento e habilidades para iniciar e liderar um grupo de crescimento. Nem sempre a gente sabe muito bem como iniciar essa caminhada, né? A gente tem até vontade de ter um pequeno grupo, a gente tem vontade de iniciar um trabalho nesse sentido, e eu acho que, pelo menos aqui na região onde Icaraí está, e Bruninho aí, alguns irmãos conhecem muito bem, né, é a melhor forma da gente trabalhar, porque aqui em Icaraí você não tem casa, né, você só tem apartamentos, né, então são todos muito fechados dentro das suas casas. Então, a melhor forma de você desenvolver um evangelismo, no caso, é o trabalho em célula, né? É o trabalho com pequenos grupos. Mas, para isso, lógico, você precisa de um treinamento mínimo, e esse livro se propõe a isso, um treinamento mínimo, bem didático, e se você adquirir para que possa treinar os seus liderados, você vai fazer um excelente negócio. Segundo objetivo, treinar líderes em vez de facilitadores de pequenos grupos, né? Treinar líderes. Quando nós atuamos em pequenos grupos, nós não apenas somos facilitadores, mas nós somos líderes, nos tornamos líderes. E aí talvez esteja uma questão fulcral dos pequenos grupos. Pequeno grupo, gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Só que nós, ocidentais, pelo menos aqui no Brasil, desenvolvemos um problema muito grande com a questão numérica. Nós somos adoradores dos números, numerólatras, né? A gente quer quantidade. E quando a gente fala pequeno grupo, a palavra pequeno é sempre desprezado por nós. Pequeno grupo é pequeno mesmo, porque você é convidado à frente de um pequeno grupo cuidar de pessoas, facilitar o encontro, mas cuidar de pessoas, liderar pessoas, né? E, de certa forma, irmãos, pastorear pessoas, dentro, lógico, da sua possibilidade e da supervisão do seu pastor, ajudá-lo no pastoreio das pessoas que estão e que fazem parte do seu pequeno grupo. Então, quanto mais pessoas houver no pequeno grupo, mais trabalho, sem dúvida alguma, você terá. Então, o pequeno grupo é, de fato, pequeno, precisa ser pequeno. E veja que Jesus, né, o Filho de Deus, o Deus encarnado, tinha um pequeno número, o pequeno grupo. Você sabe que ele tinha discípulos, há cerca aí de 120 discípulos, né, dos quais ele tinha os 12. E se o Filho de Deus tinha 12, 12 já é muito para a gente. Se o Deus encarnado tinha 12 de forma integral liderava esse pequeno grupo, então, meu irmão, eu e você, a gente não tem a mínima capacidade de liderar 12. A gente precisa pensar daí para menos, né? Então, é pequeno grupo. Tá? 3, desenvolver uma compreensão do ministério de pequenos grupos moldada pela Bíblia, até porque nós ainda fazemos parte de uma geração que tem um pouco de preconceito com a palavra célula. Né? Nós ainda temos um pouco de preconceito com a palavra célula porque houve um desgaste desse conceito, houve um desgaste da ideia de pequenos grupos, da ideia de célula. E o desgaste não retrata a realidade do pequeno grupo. Tanto é que, se nós retornarmos à igreja primitiva, você vai ver que é uma igreja que atuava de casa em casa e no templo. Então, é uma igreja também
nos pequenos grupos. E nós precisamos, então, romper o nosso preconceito a partir do entendimento, da compreensão adequada e bíblica dos pequenos grupos. Quarto, transmitir uma visão do ministério dos grupos de crescimento, ensinando os aprendizes a pensarem em uma estratégia abrangente e de longo prazo de como os grupos podem contribuir para conquistar o mundo para Cristo. Então, lógico, todo trabalho precisa de um mínimo de estratégia. Não é a estratégia, né, que nos traz crescimento. Quem nos traz crescimento é o Senhor, mas nós precisamos de uma organização, né? Acho que isso ficou bem claro desde quando começamos a conversar sobre igreja simples. Lembram disso? Igreja simples aponta para nós a mínima necessidade de uma organização. A gente precisa ser claro, a gente precisa de foco, né? Então, a gente precisa de um mínimo de organização. E a igreja simples já nos aponta 4 afirmações mostrando-nos a necessidade de um mínimo organizacional para a igreja. E essa organização também se faz necessário nos pequenos grupos. Tá? Não pode acontecer sem uma estrutura mínima, sem uma condução mínima, sem um treinamento mínimo. Ok? Então, vamos para os objetivos específicos, conforme o livro aqui nos apresenta. E são esses 9 aí. Identificar bons e maus hábitos de interpretação bíblica, preparar um estudo bíblico, liderar um estudo bíblico. Agora, por favor, vocês vão ver que quando a gente fala de preparar estudo bíblico, e alguém pode pensar, puxa vida, mas aí, e agora? Eu não sei, eu não tenho Bíblia de estudo, eu não fiz seminário. Meu irmão, você, minha irmã, é crente em Cristo Jesus. Você tem toda a capacidade de preparar um estudo bíblico. Nós não estamos falando aqui num estudo teológico, tá? Vocês, não sei se tem algum teólogo aqui, mas nós não estamos falando de teologia. A gente está falando de um estudo bíblico que qualquer crente em Cristo, temente ao Senhor, é capaz de preparar a partir dos estudos que já teve na escola dominical, a partir das ministrações dos seus líderes, do seu pastor. Então, você tem, sim, capacidade, condições, juntamente com o auxílio pastoral, preparar um estudo bíblico, conforme nós vamos conversar aqui ainda, tá bom? Então, vamos lá. Liderar um estudo bíblico. E preparar um estudo bíblico é diferente de liderar um estudo bíblico. Né? Nós também temos um vício terrível quando estamos em pequenos grupos. Pequenos grupos acaba pregando, né? Acaba falando demais, e não é essa a intenção, e nem pode ser assim que a gente apresente o estudo bíblico, conforme nos sugere, né, essa obra, e a gente vai ver isso. Auxiliar o que faz uma discussão ser bem e mal sucedida, analisar o que faz uma discussão ser bem ou mal sucedida, auxiliar em um estudo de oração, liderar um momento de oração, começar ministério individual, diagnosticar os sintomas de um grupo não saudável e iniciar um grupo de crescimento. Então, esses são objetivos específicos que o livro trabalha conosco. Hoje nós vamos ver alguns desses, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, é interessante e importante que a gente perceba que nós, crentes em Cristo, nós estamos acostumados com grupos. Nós sempre participamos de alguns grupos, sejam eles comissões, grupos de coral, grupo jovem, temos a UAF, a UEC, a Comec e tantos outros cursos que a gente participa, né? Grupos assim tendem a construir relacionamentos de intimidade, relacionamentos mais próximos. Lembram que o pastor Luiz Felipe, falou em uma de suas aulas sobre o relacionamento de discipulado?
Pois é, esses grupos já nos ajudam, já nos facilitam a construção de relacionamentos. O pequeno grupo precisa priorizar a construção de um relacionamento de discípulo, uma relacionalidade discipuladora. Até porque o nosso relacionamento é um relacionamento que tem um objetivo, né? E a gente precisa entender isso. Nós não fazemos ali para cumprir uma agenda, mas para desenvolver um discipulado. Vamos lá. E aí, lembrando, e o texto trabalha muito Colossenses, lembrando então do que Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7 nos diz sobre isso. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, e nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E é interessante, porque quando a gente fala em pequeno grupo, e de relacionamento, e de construção de um pequeno grupo, aqui nesse texto a gente aprende algumas coisas muito interessantes. Primeiro, você pode perceber que o receber que o texto apresenta para a gente tem a ver com algo que os colossenses receberam como instrução da parte de Cristo. Voltando lá, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Esse recebestes de Cristo, recebestes através da instrução. E a gente não pode nos esquecer isso. Nós recebemos Cristo. É lógico que, como nós somos seres humanos, as emoções não estão descartadas da nossa vida, principalmente quando nós estabelecemos um vínculo com Cristo, quando somos alcançados em Cristo Jesus. Muitos de nós, quando nos convertemos com as nossas emoções tocadas também, né? Chorando copiosamente, percebendo e sentindo a presença poderosa do Senhor, mas à medida que a gente tomou a decisão, e às vezes a decisão baseada na emoção, né, de levantarmos a mão e nos entregarmos ao Senhor, nós também, a partir dessa decisão emocional, começou também a operar uma decisão racional, onde nós passamos a receber Cristo a partir das instruções que recebemos. Alguns fizeram classes de catecúmenos, bons tempos, né? O nome já diz que é antigo, mas alguns frequentaram classes de preparação de batismo, né? Outros tipos de classes, mas a instrução ela sempre foi importante e necessária para o recebimento de Cristo, para receber Cristo. Recebemos Cristo não apenas com as nossas emoções, ou não apenas com uma decisão de levantar a mão e ir lá na frente e fazermos a oração da confissão, a oração do convertido. Mas ela se estabelece, de fato, a partir da instrução que recebemos e vamos sendo treinados, vamos adquiridos. Ou seja, receber Cristo tem a ver com algo que os colossenses foram instruídos. Os colossenses foram instruídos para receberem Cristo. E assim, o pequeno grupo passa a ser uma ferramenta extraordinária para que recebam Cristo através da instrução. A marca que o Novo Testamento usa com frequência para descrever a maneira como o Evangelho foi transmitida de pessoa para pessoa e de geração em geração é receber um ensinamento ou instrução. É receber. E tem um texto, gente, que fala sobre isso, extraordinário. Se você está com a Bíblia aí, abra, por favor, lá em Filipenses. Enquanto eu vou abrindo aqui também, eu lembrei agora desse texto, é um texto que eu gosto muito, se eu tivesse lembrado antes, eu tinha posto aí no slide. Mas olha que interessante que Paulo fala
em Filipenses, no capítulo 4. Verso 6, Paulo começa a nos mostrar um remédio à ansiedade. É interessante que a carta de Paulo aos Filipenses, embora seja uma carta escrita da prisão, né, entre cadeias, é uma carta chamada Carta da Alegria. Mais interessante o Hernandes Dias Lopes tem um livro, que agora eu não vou conseguir lembrar o título do livro, mas ele fala que Filipenses retrata um combate a situações que vão minando a vida das pessoas, né? Os ladrões da alegria, é alguma coisa mais ou menos assim, os ladrões da alegria. No capítulo 1, ele apresenta um tipo de ladrão da alegria. No capítulo 2, outro tipo de ladrão da alegria. No capítulo 3, um terceiro tipo de ladrão da alegria. Aqui no capítulo 4, Paulo nos apresenta o quarto tipo de ladrão da alegria, e esse quarto tipo é a ansiedade. Mas olha só o que ele fala, e a partir do verso 6 do capítulo 4, Paulo nos ensina como lidarmos com a ansiedade. Aí ele diz, lá no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, ele já diz que a ansiedade é combatida com oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. E a partir da oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará coração e mente. Mas olha, ele continua. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí Paulo nos dá mais uma lição para combatermos a ansiedade, ladrão da alegria, né? Estabelecermos filtros em nossa mente, né? Estabelecermos verdadeiros filtros e só permitirmos que passem por esses filtros aquilo que é respeitável, aquilo que é puro, de boa fama, e papapá, e por aí vai. Mas vejam o verso 9. Paulo caminha para a conclusão desse trecho, no verso 9, dizendo, olha, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu acho esse texto 9 extraordinário, porque você vê que aqui no texto, ele utiliza de 4 verbos que são importantes demais para nós e que têm aplicabilidade também nos pequenos grupos, principalmente. O que aprendestes e recebestes. E é interessante que o recebeste, nesse texto, tem uma dimensão diferente do recebeste de Colossenses que a gente falou. O aprendeste, que é o primeiro verso o primeiro verbo do verso 9, tem a ver, né, como está escrito aqui nesse slide. A palavra que o Novo Testamento usa com frequência para descrever a maneira como o evangelho foi transmitido de pessoa para pessoa e de geração em geração é receber um ensinamento ou instrução. Paulo está falando isso aqui, olha, o que de mim aprendeste, ele ensinou. Ele ensinou, houve a recepção de uma aprendizagem. Só que eu quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte, o receber de Colossenses é esse aprender de Filipenses aqui no capítulo 4. Ou seja, tem a ver com um projeto positivista, um projeto de ensino, sabe, um projeto de quadro e aluno, um projeto de exposição de matéria. É aquilo que geralmente nós fazemos na escola bíblica, aquilo que a gente frequenta nas nossas escolas. É um projeto positivista. Mas não apenas isso. Paulo usa o segundo verbo, e eu vou parar aqui no verso 9. O que aprendestes e recebestes. Esse recebestes é diferente do outro. Porque esse tem a ver com a interiorização daquilo que foi apresentado no projeto positivista.
Você recebe a instrução, mas você guarda a instrução no seu interior. Entendeu? Você recebe a exposição da instrução, mas você interioriza. Você importa. Gente, você sabe de onde veio a palavra importante? Importante é uma variação da palavra importa. Quando algo é importante para a gente importa para dentro. Né? Quando alguém é importante para a gente importa para dentro do nosso coração. Quando algum curso, alguma coisa que a gente aprende é importante, a gente importa para dentro da gente. Esse receber que Colossenses está falando e que Paulo vai falar lá, são diferentes. Aqui é a apresentação da instrução. Lá é você tornar importante para você. Sendo que esse tornar importante para você está implícito aqui. Entende? Então, esse receber que Colossenses fala é amplo. Não é apenas a exposição de algo. Não é apenas a exposição de um estudo bíblico. Mas é você também interiorizar e tornar importante para a sua vida a exposição daquele estudo que você apresenta ou que você recebe. Tudo bem, gente? Vamos adiante aqui. Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, permaneçam firmes em sua fé neste evangelho. Olha só. Contra evangelhos alternativos, legalistas, e continuem a aceitar o senhorio de Cristo na vida diária. Essa instrução dada precisa ter desdobramentos na vida. E desdobramentos, primeiro, para que a gente saiba discernir aquilo que é um contra-evangelho. Sabe, aquilo que não está relacionado com o evangelho, gente. E me perdoem aqui, irmãos, muito das nossas colocações são senso comum e não evangelho. A gente liga o YouTube, a gente abre o YouTube e vê pregações das mais diferentes formas e conteúdos, e muitas daquelas pregações são senso comum, mas não evangelho. Paulo está dizendo que a gente precisa receber a instrução dele. Aonde que a gente recebe essa instrução? É na palavra. Mais do que nunca nesse tempo nós precisamos ser crentes bereanos, sabe? Que estudam e que analisam a palavra a partir de qualquer colocação. Sabe, a partir daquilo que a gente está conversando hoje, é importante que você veja na palavra e tire, né, as conclusões conforme a direção da palavra te fornece. Né? Porque existem muitos evangelhos deturpados na teoria e evangelhos deturpados na prática. Né? Há aqueles que deturpam o evangelho na teoria, não entendendo a sã doutrina, não compreendendo aquilo que a Bíblia de fato diz, não desprezando as doutrinas bíblicas. Irmãos, nós somos congregacionais, nós temos os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do Evangelho. Você as conhece? Não despreze as doutrinas. Irmãos, vocês são membros há quanto tempo de uma igreja local? Quanta instrução bíblica e teológica não tem sido passada para a gente a partir dos púlpitos? Não despreze. Mas não apenas isso. A gente, às vezes, vive um contra-evangelho a partir da nossa prática diária. Porque, veja bem, a nossa teologia, a nossa doutrina desemboca numa forma de viver. Se nós vivemos num contra-evangelho, se nós aprendemos um contra-evangelho, a gente vai desembocar nossas ações num contra-evangelho. Não é isso que a gente tem visto por aí? Vamos ser sinceros? Todos nós erramos e todos nós falhamos.
Mas a gente que falha insistentemente, que tem atitudes reprováveis insistentemente, sabe que não há crescimento e maturidade insistentemente, e a palavra diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, isso é importante para nós. Precisa haver desdobramento na vida. Lembra que Luiz Felipe sempre falava que discipulado é vida na vida? É exatamente isso. Ou seja, os objetivos do pequenos grupos precisam ser objetivos cristocêntricos, conforme Colossenses nos aponta. São instruções que recebemos de Cristo, reveladas em sua palavra. São instruções que precisam aplicabilidade na vida, a partir da sua palavra e do encontro com ele. Ou seja, os objetivos dos pequenos grupos são objetivos cristocêntricos, e são pelo menos esses dois. Primeiro, receber Cristo como Senhor. Receber Cristo como Senhor. O que está implicado na nossa vida quando recebemos Cristo como Senhor? Nós estamos, gente, deixa eu aproveitar e dizer para vocês que essa pandemia foi uma reveladora de processos em desgastes em nós, e uma reveladora de ídolos do nosso coração. Um dos grandes ídolos que essa pandemia nos revelou foi a autonomia do sujeito. Nós estamos autônomos demais. Nós tínhamos uma falsa sensação de controle da nossa vida. E isso acabou nos empurrando inconscientemente a deixarmos de receber Cristo como Senhor da nossa vida. Fazíamos aquilo que achávamos que tínhamos a certeza para fazer. Realizávamos aquilo que achávamos que deveríamos fazer. E muitas dos nossos achismos nos levaram para longe da vontade de Deus para a nossa vida. O discipulado, o pequeno grupo, nos empurram para recebermos Cristo como Senhor das nossas vidas e vivermos com Cristo como Senhor da nossa vida. É receber a partir da teoria, mas trazer prática na vivência cotidiana. Trazer a prática no dia a dia. Meu irmão, se você está à frente de um pequeno grupo, pode ter certeza que os seus liderados olharão não apenas para a sua liderança falada, mas para a sua liderança principalmente silenciosa, ou seja, seus passos, a forma com que você se relaciona, a forma com que você cuida do outro, a forma com que você baseia o seu relacionamento com Deus e o próximo. Vamos adiante. E depositam sua confiança nele, recebem o próprio Cristo. Quando os colossenses recebem os ensinamentos do Evangelho, passam a depositar a sua confiança em Cristo. O que os faz depositar a confiança em Cristo, gente, é o conhecimento bíblico. É a centralidade das Escrituras. E não apenas uma questão emocional, mas a centralidade das Escrituras. A Bíblia nos garante de que o Senhor é aquele que cuida de nós. A Bíblia nos garante de que o Senhor é soberano. E só o fato de termos a Bíblia em todo momento, do Gênesis ao Apocalipse, nos garantindo de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nós temos, então, condições de passarmos pelas tribulações da vida, sabendo que Deus sabe o que é melhor de nós e tem cuidado de nós. Nós temos, então, a capacidade nele de desenvolvermos uma nova atividade, um novo ciclo na igreja onde o Senhor nos pôs, né, conduzindo um pequeno grupo
conduzindo alguns discípulos para o louvor da glória dele, até porque essa capacidade não vem de nós, mas é o próprio Deus quem nos capacita, e eu quero lembrar disso com vocês, porque constantemente nós nos esquecemos disso. Tá? Vamos avançar. Portanto, transmitir conhecimento e entendimento corretos é algo central no pequeno grupo. É algo central. A gente precisa estar em pequeno grupo para transmitir o conhecimento correto das Escrituras. E quando isso é estabelecido, alguns objetivos se concluem, como esses que eu coloquei aí, esses 3. Olha só, a gente passa a entender a graça de Deus em toda a verdade. Somos cheios do conhecimento da vontade do Senhor em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Passamos a ter toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreendermos plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, alguns desses objetivos são alcançados em nós quando nos encontramos em torno das Escrituras Sagradas, no pequeno grupo. Ou seja, receber Cristo como Senhor relaciona tudo o que Ele é. Quando recebemos Cristo como Senhor a partir da instrução, isso significa que recebemos tudo o que Ele é. Imagem de Deus, Criador, dono da criação, razão da criação, existia antes da criação, o sustentador da criação, o cabeça da igreja, o princípio e o fim, o primogênito dentre os mortos, a plenitude de Deus, a face de Deus, né? E por aí vai. Quando nós nos dispomos a recebermos Cristo pelas instruções das Escrituras, a gente recebe tudo que Ele é. E a gente começa a perceber tudo que Ele é na nossa vida. E as discussões e os crescimentos giram em torno de tudo isso. Então, há mudança nas nossas vidas. Há transformações em nossas vidas. Porque nós nos deparamos com essas verdades imutáveis, inquestionáveis, irrevogáveis, que transformam a nossa existência. Mas receber Cristo como Senhor relaciona tudo o que Ele fez por mim e por você. E há muita coisa que Ele fez por mim e por você, que a Bíblia nos aponta. Nos fez, está errado, nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Temos a redenção e a remissão dos nossos pecados nele. Nele fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nele fomos apresentados como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nele somos aperfeiçoados. Nele somos treinados. Nele temos dons despertados. Nele, sabe, somos feitos novas criaturas. Então, receber Cristo como Senhor relaciona na nossa vida tudo que Ele fez e tudo que Ele continua fazendo nas nossas vidas. Assim, irmãos, viver com Cristo como Senhor é permanecer fiel. E permanecer fiel é rejeitar outros senhores e outras religiões. E, gente, é complicado. Por diversas vezes, nós vemos nas Escrituras o Senhor dizendo, olha, esse meu povo adora com os lábios, mas o coração está longe.
Vocês são como sepulcros caiados. Do lado de fora é branquinho e bonito, mas do lado de dentro é fétido e só existe. Quantas e quantas vezes, ao invés de vivermos conforme a imagem e semelhança de Deus, nós formamos um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Um Deus iracundo, um Deus perverso, um Deus de barganha, um Deus tão longe daquilo que as Escrituras nos revela que Ele é. Viver com Cristo como Senhor é esquecer o nosso senso comum do que é Deus, para que a gente seja fiel, rejeitando outros senhores. Como eu falei, a pandemia nos revelou alguns senhores escondidos na nossa vida. Vocês têm alguns? Não precisa me responder, não. É uma autoanálise que começa comigo. Às vezes a soberba toma conta de nós, gente. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. Às vezes há um desejo em nós por reconhecimento. Às vezes, sabe, achamos que sabemos demais ou que estamos muito preparados. Às vezes achamos que nós não erramos. Todos erram, menos nós. Todos erram, menos eu. Há deuses que precisam ser eliminados da nossa vida. Viver com Cristo como Senhor é submeter-se a Cristo em todas as esferas da vida. E o problema aqui é a palavrinha todas. Todas as esferas da vida. E deixa eu ser sincero. Não é pelo fato de você estar num seminário que você tem que ser pastor, meu irmão. E eu não estou querendo que ninguém deixe o seminário, não é isso. Mas a gente precisa aprender a perguntar aquilo que Deus quer para a gente. A gente precisa reaprender a perguntar aquilo que Deus deseja. Sabe? E ter experiências, de fato, com confirmações e reprovações do Senhor com relação a algumas questões da nossa vida. Para que a gente se submeta a Cristo em todas as esferas da nossa vida. E isso requer, gente, sofrimento. Se você está aqui se preparando, sabe, nesse treinamento, eu louvo a Deus por sua vida. Sabe, sou muito grato e digo isso diante de Deus, porque como o Luiz Felipe já falou aqui, isso foi um sonho, sonhado muito tempo por mim, por Luiz Felipe e por Marquinhos, por Marcos Moura. Sabe, a possibilidade da gente iniciar, sabe, um movimento de treinamento e onde a gente possa também chamar outros pastores que possam somar nesse movimento, porque eu, Luiz Felipe, Marquinhos, Bruno, Joel, né, e os outros que estão dando aula para os irmãos, nós não somos os detentores da sabedoria. Existe muita gente qualificada aqui conosco hoje, eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas a gente precisa, né, engrossar fileiras, nos engajarmos nesse movimento. Mas, meu irmão, minha querida, esteja pronta a sofrer. Se você quer liderar, esteja pronta a sofrer. Se você quer liderar, esteja pronta a chorar. Se você quer liderar, esteja pronta a que falem de você. Se você quer liderar, esteja pronta a que façam mau juízo de você. Esteja pronto para isso. Sabe, chegou... a gente precisa deixar as coisas de criança de lado e crescer, amadurecer. Eu lembro de um pregador da década de 80, não sei se alguém já ouviu falar, Josué Irion. Pregador muito famoso da década de 80. Em uma das suas pregações, ele falava, ele pertencia à Igreja Batista, se não me falha a memória, de uma igreja batista em Minas. E ele se sentiu chamado para missões, só que ele era um menino muito franzino, muito fraco, e os seus líderes não o apoiaram e não deram crédito a
a esse sentimento, a esse chamado que ele sentia. E depois de muita luta, ele foi para uma escola de missões, foi se preparar, e até que num determinado momento ele foi para o campo. Se não me falha a memória, ele foi para a Espanha nessa época, embora ele tivesse também na Rússia, no tempo da Cortina de Ferro, no tempo, né, da Guerra Fria e por aí vai. Ele teve lá as 2 pernas quebradas nesse tempo, né, por soldados russos, mas ele, num determinado momento, ele estava lá na Espanha e não tinha nada o que comer. Não tinha nada o que comer. E ele disse que ele abriu uma gaveta, achou um pão duro. E aí ele diz, olha, o pão era tão duro que se batesse, funcionava até como martelo o pão, de tão duro que é. E aí ele tentava quebrar o pão, mas não quebrava porque estava muito duro, e ele já irritado, ele pegou o sapato dele e começou a bater no pão. Pai, 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 pai. Tão duro que estava. E aí as migalhas saíram. E aí ele disse que ele começou a comer daquelas migalhas, e as migalhas iam se juntando às lágrimas dele por fome, por ira, por chateação, por pressão. E aí ele comeu pão com lágrima. E aí ele disse que naquele momento ele sente o Senhor falando com ele mais ou menos assim, olha, chega de coisa de criança. Sabe, na obra não tem lugar para criança. Na obra tem lugar para adultos, tem lugar para aqueles que se deixam provar, para aqueles que não têm medo de serem esmagados, esmiuçados por mim, para que sejam refeitos conforme a minha vontade, sejam depurados como o fogo, então, purifica o ouro. Sabe, irmãos, nessa obra, não tem lugar para menino nem para menina, mas tem lugar para servos de Deus que saibam submeter-se a Cristo em todas as esferas da sua vida. Amém, irmãos? Vamos avançar aqui. Ora, algumas atividades, então, são muito propícias nos G6. Né? Lógico, é um tempo propício para oração, é um tempo propício para aprender a palavra de Deus, é um tempo propício para a proclamação da palavra de Deus. Né? Atividades que precisam ser estabelecidas. E a gente vai ver que não necessariamente um grupo pequeno precisa desprezar a possibilidade de estabelecer conexões ou relacionamentos saudáveis. Mas, antes de mais nada, a oração, a aprendizagem da palavra, porque é através do receber a instrução que recebemos Cristo, que aprendemos a viver de modo digno do evangelho ao qual fomos chamados, né? E proclamamos a palavra de Deus. Não há proclamação do evangelho sem a leitura do evangelho, sem a apresentação do evangelho. Né? Então, basicamente, esses três quesitos são atividades importantíssimas nos pequenos grupos. Né? E vantagens que esse grupo, o GC ou a conexão, o pequeno grupo apresenta para a gente são essas. É mais fácil você ali aprender a Bíblia, porque se estabelece ali uma conversa, coisa que na exposição das Escrituras, no culto, não se pode. Coisa que também na escola dominical é um tanto quanto que difícil, embora na escola dominical você trabalhe com lições, mas nem sempre há a possibilidade de trabalhar de forma específica, né, levantando questionamentos específicos a respeito das Escrituras. Melhor treinamento, ali você treina, discipula, estabelece-se uma comunicação visual, e também com os planos da igreja, estabelece pastoreio, evangelismo. Aqui, então, tem algumas vantagens interessantes. Os relacionamentos, gente, são fundamentais para o cristianismo. Os relacionamentos intencionais são fundamentais para o cristianismo. Mas pode haver alguns perigos na ênfase da comunidade dos G6. É importante que haja
Relacionamento. Agora, relacionamento intencional. O que é relacionamento intencional? Filipe já falou sobre isso. Relacionamento intencional é aquele que você estabelece com a intenção de ganhar aquela pessoa para Cristo. Mas não é um relacionamento que se baseia apenas na pregação do Evangelho ou que se estabelece apenas quando você doa um panfleto. Não, você estabelece um relacionamento, uma amizade. Você desenvolve amizade. Lembra que eu falei com vocês que eu estou tentando estabelecer uma amizade com um rapaz lá na academia? Eu estou tentando estabelecer essa amizade. Essa semana, por exemplo, ele não foi. Só que eu já tinha pego o contato dele. Eu sei que ele mora sozinho. É um jovem, mas mora sozinho. Então, já mandei uma mensagem para ele. Puxa, Vinícius, você não te vi essa semana na academia, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? E aí ele já me mandou lá, poxa, obrigado aí pela preocupação, mas é que o trabalho está pegado, estou pegado no trabalho essa semana, né? Semana que vem eu estou voltando, mas obrigado pela preocupação. Opa, já é um passo a mais. Relacionamento intencional. Você não se preocupa com a pessoa, mas você quer pregar o evangelho, irmão? Evangelho, antes de ser pregação, é experiência de amor. Então, você precisa amar primeiro a pessoa. Nós estamos no tempo dos relacionamentos. Sabe aquilo que no meu tempo de adolescente funcionava? Pelo menos aqui em Niterói, né? E olha que não faz muito tempo que eu fui adolescente assim, né? Mas no meu tempo de adolescente, a gente ia para a praça e levava panfleto. Funcionava. Pode funcionar hoje? Pode. O que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo e pode tocar no coração das pessoas como ele bem entender. Mas através de estudos missiológicos, percebe-se que hoje nós estamos na era da relacionalidade. Você precisa desenvolver relacionamento com o outro para que o outro te ouça, para que o outro confie em você, sabe? Para que o outro deixe que você dê direções para a vida dela. Então, relacionamentos intencionais. É interessantíssimo, né? O grupo pequeno para estabelecimento de relacionamentos intencionais, mas pode haver alguns perigos aí nessa ênfase, e os perigos são esses daqui. Vamos lá. Primeiro, alguns problemas. Primeiro, o propósito de concentrar no desenvolvimento do relacionamento humano. Esse não é o propósito do grupo. Precisa haver relacionamento? Precisa. O grupo precisa ser uma família. Você, líder, precisa cuidar como se você estivesse cuidando de uma família. E a cuidar mesmo. Ligar, visitar, ver as necessidades, saber como estão. É trabalhoso, é desenvolver o trabalho de um pastor. É trabalhoso. Por isso que o grupo precisa ser pequeno, porque é muito trabalho. Mas a gente precisa estar atento, porque é sempre um perigo que o pequeno grupo deixe o seu eixo do receber a instrução, né, de receber o Senhor como Senhor, o Cristo como Senhor, para apenas um grupo de relacionamentos. E esse não é o propósito do pequeno grupo. Segundo problema, a distinção dos grupos cristãos pode ser perdida. Ali pode deixar de ser um grupo que tem o propósito de ser um grupo cristão e ser um grupo de qualquer outra coisa, um grupo de amigos, um grupo de xadrez, um grupo para ver o jogo do Flamengo. Hoje não tem não, né, Vanessa? Se tivesse, Vanessa já tinha dito. Mas, entendeu? Os propósitos podem ser facilmente perdidos e isso a gente precisa ter cuidado. Um outro problema, a formação da comunidade geralmente não está enraizada no evangelho da morte de Jesus pelos pecados. Esse é um problema. Quarto, concentrar-se em suas próprias necessidades e passar a ser uma reunião onde a gente só vai lá para orar e expor as dificuldades e as necessidades. Não é esse o propósito. Tem o lugar da oração no pequeno grupo. Tem o lugar da intercessão no pequeno grupo. Mas o propósito não pode ser somente você despejar ali as suas necessidades. E quinto,
Se a comunidade é o objetivo, o grupo de crescimento se tornou o fim e não o meio. Ali não é o objetivo é a instrução e a propagação do evangelho. Ok? Alguns afirmam que a experiência de estar próximo de outras pessoas em um grupo de crescimento e encontrar cura de emoções e mágoas é essencial para nos levar à presença de Deus. E não necessariamente. Ali é um momento onde as pessoas abrem o coração e são curadas, e como acontecem curas, sabe, da alma, num lugar onde existe ali uma certa restrição, onde há comunhão, né, onde há poucas pessoas, ali as pessoas vão se sentindo cada vez mais seguras para rasgar o coração, né, e para colocar no grupo suas mazelas. Deus cura, e cura de forma extraordinária, às vezes com milagres, outras vezes através da ministração da palavra de Deus, à medida que a palavra vai sendo interiorizado e a mudança vai sendo estabelecida no caminhar da pessoa. Mas, mesmo que não haja uma cura, a presença de Deus é real. E acho que é chover no molhado falar isso com os irmãos. Deus não se faz presente apenas quando cura de forma extraordinária, mas Deus se faz presente quando nós lideramos os pequenos grupos conforme deve ser feito, né, com o objetivo de instrução e de evangelismo. Bom, alguns outros problemas. E esses são muito sérios. Existem pelo menos 3 problemas que nós corremos quando lideramos pequenos grupos. O primeiro é criarmos o nosso próprio Deus dos grupos de crescimento. Sabe, aquilo que a gente, como diria Magri, se torna imexível para a gente. Né? É a gente achar que é o dono da cocada e querer conduzir as coisas também com mão de ferro, como você quer, como você acha, como... Quem dirige, antes de mais nada, é o Espírito Santo de Deus. Precisa haver instrução e pregação da palavra. Mas quem dirige o pequeno grupo é o Espírito Santo de Deus. E nesse nós não podemos permitir que hajam deuses, nem que o líder seja endeusado. Que o líder, de alguma forma, se coloque nessa posição. Segundo problema, nossa fé pode estar na experiência dos grupos pequenos ou dos grupos de crescimento e não na mediação de Jesus. Puxa, o grupo pequeno, eu preciso do grupo pequeno, eu estou sentindo falta das conexões, eu preciso das conexões para ser curado, eu preciso das conexões. Não, você precisa das conexões. Sem dúvida, mas você não pode tornar isso um ídolo na sua vida. A experiência é o Deus dessa era. Sabe, aquela aí também para a conexão, para ter experiências extraordinárias, não que não possam haver. Pode haver. Deus pode ali usar alguém para falar em línguas com interpretação, para dons de cura, para dons de profecia, e por aí vai. Ou nós não cremos na contemporaneidade dos dons. Nós cremos na contemporaneidade dos dons, mas não é por isso que devemos frequentar e não é para isso que deve existir o pequeno grupo. Ok? Vamos lá. Os grupos de crescimento facilmente tornam-se pequenas equipes e coisas significativas podem ser alcançadas por uma equipe disciplinada e comprometida. É que corremos o risco de vermos a missão em termos sociais, com o evangelismo como uma segunda opção. Esse é um outro risco, gente. A gente precisa entender que nós estamos sendo chamados para nos engajarmos na missão de Deus. E a missão é de Deus, não é nossa. E a missão não é estabelecida apenas em termos sociais. Há necessidades físicas para agora, para o mundo concreto,
e a gente não pode se esquecer nem se esquivar delas. Mas a missão de Deus transcende, né, o ser histórico. Né? Se a missão de Deus fosse apenas as necessidades históricas, a gente cumpriria apenas distribuindo cestas básicas. Não é isso. Cestas básicas são importantes? Obviamente. Estamos aí com a nossa campanha, né, do braço solidário do MC4, levantando cestas básicas e distribuindo cestas básicas. A gente entende que também pregamos o evangelho assim. Também pregamos o evangelho assim. Mas a missão de Deus é a apresentação das boas novas em Cristo Jesus, que nos faz, inclusive, termos uma vida diferente nos nossos relacionamentos e nos faz nos importarmos com aqueles que nós nem conhecemos, inclusive tentando suprir as necessidades físicas dessas pessoas. Essa é a questão. E não pode ser o contrário. Ok? Bom, para encerrarmos, existem alguns outros grandes perigos, que são os antes do grupo de crescimento. E o primeiro perigo que facilmente se estabelece são os anti-pregação. Eu não sei se vocês trabalham com pequenos grupos na igreja de vocês. E se vocês, ao terem trabalhado, já se depararam com algumas pessoas exatamente assim, que não querem a pregação. A pregação para elas é secundário. A pregação das escrituras é secundário. A pregação no pequeno grupo, ela tem um método, né? E precisa ser considerado. Você, num pequeno grupo, não pode expor as escrituras como se faz isso num púlpito, num culto público. Né? Mas tem o seu lugar. Né? A experiência da metodologia de grupos na leitura bíblica é valorizada como mensagem real e pregada no pequeno grupo. No pequeno grupo, você estabelece a leitura das escrituras. Por exemplo, eu tenho uma conexão aqui na Igreja de Caraí, nós temos conexões e vamos reestruturá-las. E a partir da leitura dos pequenos grupos. Né? Ou melhor, esse cão está me confundindo aqui. A partir da leitura da Bíblia nos pequenos grupos. Né? Nós vamos começar com um grupo com os oficiais da igreja, onde vamos ler Efésios. E aí, o líder, né? Nós vamos ler juntos determinadas porções, vamos parar para discutir. E ali, eu, como líder desse grupo, nós vamos conversar e facilitar. É lógico que a gente não vai ensinar pregando, a gente vai levantar questões, vamos ler juntos, porque é a leitura das Escrituras que nos liberta, né? Então, a gente vai ler as Escrituras juntos e ali nós vamos levantar, fazer considerações, vamos conversar a respeito da porção que a gente leu. Dúvidas serão tiradas, questões serão apresentadas. Né? O meu papel ali é não deixar que a heresia se estabeleça. É não deixar que qualquer coisa seja dita, ou melhor, que seja dito aquilo que a Escritura não diz. O meu papel é aquilo ali. Mas o meu papel não é o de estabelecer a comunicação ali, só eu falando. Aí sim, nesse momento, eu sou um facilitador para que a discussão se estabeleça com o propósito de supervisionar aquilo que vai ser dito. Mas a leitura das Escrituras é uma pregação, é um tipo de pregação. Tá? Mas tem aqueles também que acham
que não precisam nem mais ir à igreja, porque, na verdade, a Bíblia já está sendo lida e discutida no pequeno grupo. Esses são os anti-pregação, e a gente precisa, como líder do grupo, trabalhar para desfazer isso. Na pregação, gente, no culto, o culto nos conecta com Deus. Lembra que nós falamos isso? O culto precisa ser, antes de mais nada, pensado previamente. O culto precisa ser trabalhado previamente. Os louvores precisam ter conexão com a palavra que será pregada. A pregação precisa ser uma pregação inspiradora também. O culto é o lugar onde as pessoas também são treinadas diante da apresentação e da exposição do Evangelho de Cristo. O culto tem o seu lugar. Aí não pode ser removido. A pregação das Escrituras é importante, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ministros. Ora, então eu não preciso mais de pastor. Né? A gente está lá conversando e ensinando no pequeno grupo, a gente então não precisa mais de ministro. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Não, eu não preciso mais de pastor porque eu tenho agora o meu pastor. Eu tenho o meu pastor que cuida de mim no pequeno grupo. Opa, pera lá, você está desenvolvendo uma função pastoral. Mas o pastor é o pastor da igreja. Você está auxiliando o pastoreio do seu pastor. Que privilégio! Que privilégio que Deus está te dando. Mas o pastor da igreja foi aquele que o Senhor colocou como anjo da igreja. Se o pastor da igreja não fosse importante, as cartas, lá as 7 cartas, às igrejas do Apocalipse, não seriam elas dirigidas aos anjos da igreja, seriam dirigidas aos membros ou aos líderes de pequenos grupos, até porque eles existiam naquele tempo. Então, por favor, sem síndrome de Lúcifer, em todo momento, o pastor é o pastor da igreja. Você está agora em parceria, desenvolvendo com o pastor o cuidado com as ovelhas, sendo líder de um pequeno grupo. E isso é extraordinário. Lembra quando Paulo falava em vários momentos que tinha colaboradores? Se você pegar as cartas paulinas, você vai ver que ao longo do seu ministério, se não me falha a memória, Paulo teve mais de 30 colaboradores no seu ministério. 30 colaboradores. Então, você está colaborando e isso é extraordinário, é a bênção. E os anti-igrejas. Aqueles que podem achar que não precisam mais se encontrar como igreja. E não é ir à igreja, é se encontrar como igreja. Tudo bem que ali no pequeno grupo existe uma porção também da igreja, mas o encontrar-se como igreja também é importante. Se esse resultado acontecer, esse resultado passa a ser desastroso, porque começa a criar grupos isolados e sem prestação de contas. Cada um passa a fazer o que é certo aos seus próprios olhos, e a gente precisa prestar contas. A gente precisa prestar contas ao pastor. A gente precisa prestar contas à liderança. A gente precisa prestar contas à igreja. A gente precisa prestar contas ao Senhor. E a gente precisa viver de forma a sermos uma igreja inteira, mas frutífera. Ok, irmãos? Essa é a colocação aí desse primeiro momento do texto. Eu acho que eu me alonguei muito, né, o Carol? Eu deveria ir até que horas? Eu não posso me... Pastor se empolgando é um problema. É isso mesmo, pastor, até 8h30. São 8h24. Ai, graças a Deus. Porque pastor se empolgando é complicado, bicho. É complicado. Tudo bem, gente? Ok? Então, a gente vai encerrar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão para falar? Porque Bruno está já doido para ministrar a aula. Por favor, Gilson. Deixa eu ver se eu consigo. Pode abrir aí o microfone.
Tudo bem, Gilson? Pode ficar empolgado, pastor. É melhor empolgado do que pastor não empolgado, viu? A gente ouve muitas dificuldades por aí de pastor não empolgado, que prega a palavra com uma frieza que, vou te falar, pode ficar empolgado à vontade. Pior que é, meu filho, misericórdia. Então, podemos encerrar, gente? Eu vou fazer uma oração, para a gente ter aquele intervalinho, e eu vou pedir perdão aos irmãos, tá? Desculpas ao Bruno, tá, Bruno? Porque eu vou sair, porque aqui eu tenho que vou tomar uma outra medicação agora e ficar deitado aqui. Tá? Então, vocês me perdoem, por favor, perdoe, Bruno. Ainda bem que vai ser gravado e depois vou assistir tua aula, que eu não vou perder a aula de Bruno, que eu não sou bobo, né? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado de estar com os teus filhos e filhas aqui nessa noite. Te agradeço, Senhor, pela disposição de cada um. E eu peço, Pai amado, que os teus filhos e filhas sonhem comigo, sonhem conosco, Pai amado, na questão dos pequenos grupos. Como é extraordinário, Senhor, ver como o Senhor tem atuado através dos pequenos grupos. Quanta gente o Senhor tem trazido para dentro da igreja, para ser tua igreja através dos pequenos grupos. Que Deus possa abençoar o teu povo nesse sentido, Pai, despertando-os cada vez mais para essa realidade. E já coloco também diante do Senhor a próxima aula com o teu servo Bruno, Pai. Usa-o, Pai, mais uma vez, de forma poderosa, Senhor, para alcançar o coração e a mente de cada um que tem participado desse encontro. É o que eu rogo, em nome de Jesus. Amém.